Bom, então, meu nome é Maria Fernanda, eu sou professora da PUC, trabalho com projetos de planejamento urbano, trabalho especificamente na área de adaptação e resiliência de cidades, esse é o meu foco de interesse na pesquisa, e também para projeto, para a profissional, sou sócia de um pequeno escritório, a gente basicamente da consultoria, já tem um pequeno histórico de algumas ações junto ao poder público, onde a gente consegue, de alguma maneira, realmente transformar o padrão, né, de planejamento, ou transformar, ou interferir minimamente, né, no padrão de planejamento urbano que as cidades brasileiras têm como tradição, e isso é muito gratificante, realmente conseguir algum resultado na prática, né? Então, de forma geral, eu trabalho com esse tema na pesquisa e nas minhas aulas, as minhas disciplinas de projeto de planejamento urbano na universidade são todas voltadas para sustentabilidade, resiliência e adaptação. Alguns alunos que estão aqui estão bem cansados da minha insistência no assunto, mas eu vou continuar. Então, o tema que eu vou trabalhar hoje, eu acho que é do interesse de todo mundo. É claro que eu vou ter uma contextualização geral, eu acho que a gente, por mais que a gente já tenha ouvido, já tenha lido, sempre vale a pena definir alguns termos, né, ficar bem afinado no discurso. Tem uns temas que estão muito em voga hoje em dia, enfim, replicados, né, a resiliência é um deles. Então, não custa a gente reconstruir uma certa unidade em relação a essas definições, e aí eu vou fazer no final uma parte significativa da apresentação, vai ser sobre o que a gente está vendo de oportunidade, e lógico, a gente tem oportunidade, também tem os riscos e os obstáculos, né? Para aproveitar esse momento Olimpíada 2016 como uma possibilidade de transformar o Rio de Janeiro numa cidade resiliente. Eu acho que para todos aqui não seria nada mal, né, poder imaginar que o poder público investe de forma consistente, né, na resiliência da cidade. Acho que todo mundo deve se sentir muito bem imaginando que a cidade que a gente mora, que a gente adora, porque ela realmente é linda, porque eu passei a minha vida, eu passei 12 anos na FRJ, estudando, depois dando aula, e a sensação, porque até hoje, outro dia eu voltei, passei no túnel, a sensação de que você sai do túnel e olha para essa cidade que não é bonita só na Zona Sul, né, mas é porque, por acaso, é onde eu vivo, continua sendo espetacular. O filminho, quando você vê, você fala, que bom, que tem um bar na Sala jogando, essas sensações são todas muito boas, né, e imaginar que isso tudo, de certa forma, está ameaçado por uma série de crises, como a Cecília falou, é muito triste, né? Então, eu acho que interessa a todo mundo aqui, imagina a possibilidade de alguma forma se engajar numa meta de resiliência para essa cidade, porque eu quero que ela continue como ela é linda, incrível, gosto de morar aqui, não quero saber de nada, né? Eu pago um preço caro para morar nessa cidade, para ter o prazer de cruzar o túnel nervoso, olhar para a lagoa e falar, ai, que lindo, né? Não é? Prazer? Custa caro. Então, o tema vai ser esse, um pouco a construção de uma cidade resiliente, aproveitando essa oportunidade, que é a oportunidade das Olimpíadas. Então, rapidamente, o que eu vou fazer, eu vou dar um contexto geral muito rápido, tá claro, a gente tem que ter sintético. O que eu estou chamando de a meta, essa meta da resiliência da cidade, quais são os desafios, algumas estratégias que estão em curso em alguns lugares no Rio de Janeiro, e do ponto de vista da teoria, o que a teoria sugere, né, que se adote como estratégias, e esse tema da oportunidade do projeto olímpico como um momento de transformar a cidade numa cidade mais resiliente. Essa imagem é uma imagem, sabe o que eu estou achando? Talvez se a gente apagasse a luz aqui. Eu não sei. Já melhora muito, né? Tá dando pra ver? Eu adorei, assim, é triste, assim, é triste, mas é linda, né? Tem uma tensão, né? Absurda. E é a capa do relatório muito recente do IPCC, que fala sobre gestão de riscos e eventos climáticos extremos para a adaptação de cidades. Então, eu acho que o primeiro aspecto desse panorama geral, se for construir um contexto em highlights, né, em tópicos
muito sincréticos. Eu acho que a primeira questão é que a gente está vivendo esse momento onde a mudança climática constitui ou conforma esse contexto, ou define esse momento, na perspectiva menos da mudança climática em si, mas mais porque ela serve para mostrar para a gente, para lembrar de novo, porque desde a década de 60, esse discurso, o movimento ambientalista, ele se perdeu no mesmo, né? Ele enfraqueceu, ele ficou cansativo, né? Sustentabilidade, não é sustentabilidade, é isso, aquilo, começou a ficar muito cansativo. E começou a patinar na própria repetição, sem efetividade, de algumas metas, que nunca chegavam a lugar nenhum. E aí fica chato, né? Crise ambiental e sustentabilidade, quando a gente começa a botar o pé no chão de que temos uma outra crise, que essa sim mostra um deadline muito claro, com datas, com tempo, né? Em 30 anos sobe o mar não sei quanto, em 100 anos degela a geleira, e você começa a realmente ver e chamar a atenção do fato de que todo esse blá 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 que a gente enrolou um tempão para fazer alguma coisa pró-sustentabilidade, acabou essa possibilidade de rolar. Então, mais do que qualquer outra coisa, para mim, a mudança climática importa como um chamariz, um alerta, um ponto final nessa história. Então, para mim, particularmente, pouco importa se a mudança climática é efeito antrópico, não é efeito antrópico, se estamos no antropoceno, eu acho muito isso, eu adoraria dizer que estamos no antropoceno, embora seja triste. Mas também não importa muito, o que importa é que desastres ambientais já estão acontecendo com uma recorrência muito maior há alguns anos. Isso é suficiente para motivar a gente a realmente atuar sobre a adaptação das cidades. É suficiente, não preciso de mais nada, não preciso saber se a mudança climática foi causada pelo homem ou não, até porque as discussões éticas em nível global sobre quem é culpado, quem não é, quem vai dar dinheiro para adaptar ou qualquer outra coisa, sinceramente não vai levar ninguém, nunca levou, há muitas décadas não levou ninguém a lugar nenhum. Certo? Então, do meu ponto de vista, pouco importa quem causou a mudança climática, importa que a gente tem que fazer alguma coisa rápido, porque desliza o bumba e morre um monte de gente em Niterói, certo? Porque chove pra caramba, fica a cidade inteira parada. Isso é um impacto econômico gigantesco. Impactos econômicos que interferem toda a estabilidade social de uma cidade, né? Bom, então, a mudança climática caracteriza esse momento e ela mostra, e isso é importante, ela mostra como somos vulneráveis. Todo esse blá 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 sobre mudança climática mostra como as cidades e os sistemas urbanos, e o nosso sistema social, o nosso sistema econômico, é extremamente vulnerável a pequenas variações nessa estabilidade que a gente está acostumado a lidar, que a gente teve acostumado até agora. Estabilidade essa que está acabando. E aí tem o segundo ponto que eu acho importante destacar, que é um contexto de muita incerteza. Qual é o problema do contexto de incerteza do ponto de vista do planejamento urbano? O problema é que a gente tem um planejamento urbano que foi forjado dentro de uma lógica modernista, que é uma lógica racional, racionalista, né? Onde você trabalha com dados, com números, com um certo nível de certeza que você mesmo constrói. Não é exatamente uma verdade, mas você trabalha em cima de um nível de certeza construído para a atuação. A mudança climática ela tem uma característica básica, que ela é um contexto de incerteza. Você não sabe exatamente quando vai chover, quando, se vai ou não vai aumentar, se vai gelar, se não vai gelar, se o mar sobe ou não sobe, quando e o quanto. O quando e o quanto gera um panorama, um contexto de incerteza. Os diagnósticos eles são sempre projeções, para isso existe o PCC, porque dentro de um contexto de incerteza você adota a estratégia, por exemplo, de compilar uma série de informações, já que você não é capaz de ter a confirmação dos dados, né? Então, o contexto de incerteza marca a nossa época e define que a gente tem estratégias específicas para lidar com esse contexto. Define, por exemplo, que a gente adote o princípio da precaução, que é um princípio incorporado na economia no primeiro momento, né, que diz que se eu estou trabalhando, aliás, se eu estou num contexto de incerteza, onde eu não sei exatamente onde é que está o meu limite, onde é que está o risco, né, o quanto que eu posso perder e se eu posso pagar o que ultrapassa o limite de risco que eu consigo prever, eu adoto o que eles chamam de princípio da precaução, ou seja, eu não vou, eu não arrisco, eu não jogo nessa história. Nesse caso aqui da mudança climática, dentro da cidade, a gente está falando de um monte de gente que pode morrer se deslizar uma encosta. Nenhum contexto como esse de incerteza, porque eu não sei se vai chover ou não o suficiente para a encosta deslizar, mas se deslizar, o meu prejuízo é um monte de gente morrendo, e eu adoto o princípio da precaução e não arrisco, certo? Então isso caracteriza o nosso momento, de forma muito contundente. Outra coisa, que eu acho que não careca de saber, é o índice elevado de urbanização. Aliás,
Claro, não é a mesma coisa, mas Lefebvre já falava isso lá na década de 60, né? Já estamos sabendo que isso é um processo da nossa sociedade. O problema todo é que cresce mais nos países desenvolvidos, que têm menos condições, né, estrutura para lidar com os desafios da urbanização, traz desafios, né? E cresce mais, não só nesses países menos estruturados, como nas faixas sociais menos estruturadas também. Quer dizer, cresce mais nos países mais pobres e nas faixas de pobreza dos países mais pobres. Então, as cidades estão crescendo justamente onde é vulnerável, certo? Se crescesse em Londres, eu acho que as coisas se resolvem em Londres, até tem problema, mas se crescesse uma cidade pequena na Alemanha, eu garanto que não ia ser a Dinamarca, tudo bonito. Agora, cresce na zona oeste do Rio de Janeiro, cresce no interior da Bahia. Aí complica um pouco a nossa situação. Na verdade, no nosso panorama Brasil, comparando com África, Índia, a gente tem uma situação bastante razoável, né? A América Latina toda. Na média do mundo, quando você olha onde é que tem mais vulnerabilidade, onde é que tem mais risco, a gente tem até uma situação bem razoável. Mas as faixas mais pobres são vulneráveis em qualquer lugar do mundo sempre. O crescimento da pobreza, desigualdade global e local na distribuição dos riscos. Aí tem alguns autores que trabalham bem essa história dos riscos, que é muito interessante, porque o problema está nessa questão ética, né, que é uma discussão eterna entre quem é que causou o problema e quem está pagando por ele porque é mais vulnerável. Isso caracteriza o nosso momento. E outra coisa que caracteriza o nosso momento é a concentração de grandes cidades e uma concentração demográfica significativa no mundo inteiro, nas áreas que são mais expostas, sejam as zonas costeiras, sejam, já que eu tenho a pobreza crescendo, seja nas áreas que são vulneráveis dentro das áreas urbanas, as várzeas de rio, as encostas íngremes, etc. Então, eu acho que isso aqui caracteriza o problema que a gente está falando aqui, por isso com as cidades resilientes, porque todas essas questões geram algum nível de ameaça. Os desastres, isso eu acho que é uma questão importante, os desastres que acontecem hoje, eles não acontecem porque choveu muito. Eles acontecem porque a interação entre o evento climático extremo, qualquer evento, a chuva, e as condições de urbanização é que dá uma mistura perigosa. O problema está nas condições de urbanização, nas condições como a gente mora, nas condições como a gente produz, como a gente, a nossa interdependência da energia. O problema não está na chuva. É claro que a gente não contava, né? A sociedade, né, não contava com a chover mais ou chover em ritmos diferentes. Mas ainda assim, o problema não está na chuva. O problema está em que a gente se ocupa áreas perigosas, o problema está em que a gente tem toda uma estratégia econômica equivocada desse ponto de vista. O problema está que as edificações não são projetadas para resistir às ameaças que incidem sobre ela naquele local, né? Pode ser uma coisa diferente da outra, dependendo de onde você está. Eu falei que a gente estava na América Latina numa situação relativamente privilegiada, veja, certo? Em comparação ao resto. Esse mapa mostra por milhares de pessoas o crescimento da exposição a eventos climáticos extremos. E claro, isso é uma relação direta com a urbanização, né?